Olá pessoal, nós vamos apresentar agora o tema de geração solar. Nosso grupo é composto por mim, Francisco Augusto, Aline, Fernando, Guilherme, João Pedro e Laís. Bem, eu sou o Francisco, vou iniciar nosso trabalho aí apresentando para vocês a introdução, explicando brevemente os temas que serão abordados aí no nosso trabalho. Atualmente, temos como principal fonte de energia os combustíveis fósseis. Como a gente sabe, é um bem não renovável que causa bastante impacto ao meio ambiente. Outras fontes que a gente pode citar é a energia hidroelétrica, a biomassa e a energia solar. O objetivo principal desse trabalho é a energia solar fotovoltaica, que é uma energia limpa, renovável e inesgotável. Seu funcionamento consiste em aumentar a temperatura de um semicondutor pela absorção de luz visível, que resulta na diferença de potencial, gerando assim energia elétrica. Podemos levantar alguns fatores positivos e negativos na hora da escolha de uma fonte de energia. Para a solar fotovoltaica, a gente tem como fatores positivos que a matéria-prima é inesgotável, não emite poluentes, sem limitações de localidade e é de fácil manutenção. Por outro lado, é necessário grande área de captação devido ao baixo fluxo de potencial na Terra, que é menor que 1 kW por metro quadrado. A radiação solar varia conforme o local e as condições climatológicas, e é necessário um bom sistema de armazenamento. E por fim, a gente tem aí o elevado investimento inicial. Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em dois grupos, relacionados à forma como são gerados e entregues. Temos os sistemas isolados. Eles não possuem ligação com a rede de distribuição de eletricidade das concessionárias. Temos também os sistemas conectados à rede. Eles são conhecidos também como on-grid. Falando um pouco aí sobre os sistemas isolados, eles podem ser 100% autônomos ou híbridos. No primeiro caso, a energia elétrica vem exclusivamente dele, o que resulta em uma necessidade maior de radiação solar e, portanto, o uso de um bom sistema de armazenamento é fundamental. Falando um pouco agora sobre os sistemas híbridos, eles combinam a energia fotovoltaica com outro modelo de geração, como energia eólica ou pelo uso de um motogerador, combustível líquido, entre outros. Neste caso, como existe uma segunda fonte de energia que não depende da radiação solar, pode-se escolher então entre ter ou não ter um sistema de armazenamento. Aqui nós temos um exemplo de um sistema híbrido que combina energia solar fotovoltaica com aerogerador. Por último, a gente tem os sistemas conectados à rede, que são os on-grids. Nesse caso, utiliza-se o sistema de distribuição das concessionárias. Eles apresentam menor custo e maior eficiência, pelo fato deles não necessitarem de um sistema de armazenamento de energia. E como eles utilizam a rede pública de energia, eles devem respeitar a legislação local. Olá, meu nome é Bruno e eu vou apresentar um pouco sobre os princípios de funcionamento do efeito fotovoltaico. Primeiro, uma breve definição. O efeito fotovoltaico é a criação de tensão ou corrente em um material após sua exposição à luz. Ou seja, o termo fotovoltaico aponta para a transformação de radiação solar diretamente em corrente elétrica. Para tal, são utilizados células fotovoltaicas e elas geralmente são compostas de materiais semicondutores, sendo o mais comum o silício cristalino. Para entender bem o funcionamento desse efeito, precisa ter em mente a teoria da banda de energia. Basicamente, consiste em admitir que um material tem três bandas de energia, sendo estas denominadas banda de valência, banda de condução e banda proibida ou gap. Em semicondutores, a banda de valência é completamente cheia. Por outro lado, a banda de condução é vazia e o gap é de cerca de 1 elétron-volt. Mais tecnicamente, imaginando uma célula fotovoltaica de silício, esta tem 4 átomos na camada de valência, se ligando a outros 4 vizinhos, para formar uma configuração estável. Desse modo, eles acabam gerando uma rede cristalina. Nesse cenário, não existem elétrons livres. Para conseguir potencializar esse efeito, o cristal precisa ser dopado, e existem duas formas de fazer isso, que são utilizadas em conjunto. A primeira é o dopante N,
que se mistura arsênio ou fósforo para criar um excedente de elétrons. E a segunda é o dopante P, que utiliza-se alumínio ou boro para criar buracos. A junção PN é a combinação dessas duas formas de dopar. E na área de contato dessa junção, os elétrons da parte do dopante N fluem para o dopante P, de modo que forma-se um campo elétrico que impede o fluxo permanente. Expondo essa junção à radiação solar, os fótons com energia igual ou superior ao gap liberam mais buracos, elétrons livres, os quais geram uma corrente na área da junção. Alguns comentários adicionais são que nem todo o espectro é aproveitado, fótons excessivamente energéticos geram calor desnecessário e isso acaba diminuindo a eficiência da célula, o que é indesejado, e alguns dos elétrons liberados são recombinados, se não forem capturados. Meu nome é Laís e eu vou estar falando sobre as células fotovoltaicas. As células são as responsáveis por transformar a energia da luz solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. As placas de uso residencial, elas costumam ter em torno de 36, 60 ou 72 células ligadas em série. As células são compostas de materiais semicondutores, uma grade metálica e uma base metálica. Quando esses materiais semicondutores são colocados em contato, os elétrons da camada 1 migram para a camada 2 e preenchem os espaços vazios das lacunas. Isso foi melhor explicado pelo Bruno. Essa mudança dos elétrons de uma camada para outra faz originar um campo elétrico. E os elétrons em movimento são coletados pelos eletrodos metálicos. Como temos um circuito fechado pelos terminais elétricos, os elétrons vão circular em direção aos eletrodos de 1, formando então uma corrente elétrica. A maioria das células comercializadas são feitas a partir do silício. Ele pode ser apresentado como monocristalino, policristalino ou amorfo. E essas diferenças normalmente se dão no processo de fabricação das células. Existem também outros materiais semicondutores que podem ser usados na fabricação das células. É o caso do diseleneto de cobre e índio, que tem a sigla Cis, e o telureto de cádmio. Quando a gente olha na tabela, a comparação entre as eficiências desses materiais com o silício, fica claro porque as placas mais comercializadas são as de silício. A forma que possui a maior eficiência quando produzida em série é a monocristalina, por isso ela também é a mais consumida no mercado, é a campeã de vendas. Bem, meu nome é João e eu vou estar falando sobre os módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos são a associação, normalmente em série, das células fotovoltaicas. Essa associação provoca um aumento da potência, então quanto mais células associadas em série, normalmente a potência do meu módulo vai ser maior. As células por si só não formam um módulo, né? O que forma um módulo são justamente a associação de todos os materiais ali, inclusive das células. Esses outros materiais eles servem para conferir outras propriedades que não é possível obter só nas células, que é o que? Resistência mecânica, proteção contra chuva, contra impurezas. Então, porque a célula é um elemento muito sensível, então é necessário que existam outros equipamentos que confiram essas propriedades, porque os módulos vão ficar expostos ao tempo. Aqui é só como que a gente associa módulo e o que isso implica em cada propriedade elétrica. O que a gente deve destacar disso é que, independente da associação, evita-se que sejam utilizados módulos de diferentes características no mesmo projeto. Isso por quê? Porque eu vou estar afetando justamente na questão dessas médias que a gente tem tanto na associação em série quanto em paralelo. Então a gente normalmente usa módulos com as mesmas características. Monocristalino vai usar monocristalino em tudo. Policristalino vai usar policristalino em tudo. Por fim, nós temos
o sombreamento. O sombreamento é o quê? Uma célula fica sombreada, começa a se comportar como uma carga. E aí começa a fluir uma corrente contrária, indesejada, no meu sistema. E essa corrente provoca o quê? Dissipação de calor, aumento de temperatura. E aí formam-se os hotspots. Esses hotspots podem atingir tal temperatura que provoca o quê? Fogo e derretimento do meu material. E a gente não quer isso, né? Obviamente. Então os engenheiros desenvolveram esse circuito com esses diodos, que eles fazem o quê? A imagem vai mostrar aí justamente o que acontece. É um caminho alternativo para quando tem sombreamento ali, ó. Ele vai bypassar aquele teu sistema, aquela tua fileira ali, que está comprometida, e aí vai correr normalmente, né? E aí, ao invés de você comprometer o módulo inteiro, você vai perder apenas ali a energia gerada pelaquela fileira que está sendo atrapalhada, vamos assim dizer, pelo sombreamento. Olá, eu sou o Guilherme e vou falar sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Como podemos ver nessa representação, temos um dispositivo de potência que transforma a energia em corrente contínua gerada pelo sistema fotovoltaico em energia alternada que será fornecida à rede. Ele copia a eletricidade que flui nas linhas de distribuição e fornece o mesmo sinal elétrico. Para ser possível a conexão à rede, dispositivos como o inversor grid tie são necessários. O inversor tem a função de converter energia contínua do sistema fotovoltaico em energia alternada. Estes inversores podem ser conectados à rede de duas formas: diretamente, onde a energia gerada pelo sistema é rapidamente consumida pelos consumidores mais próximos, ou através do ponto de conexão da edificação com a concessionária, onde a energia gerada é consumida pela residência e o excedente é fornecido à rede. Este dispositivo também possui a função de ajustar o ponto de máxima potência, onde obtém o seu maior rendimento possível, e a eficiência de um inversor é medida pela razão entre a potência efetiva de saída pela potência efetiva de entrada. As caixas de junção servem para proteção e possuem fusíveis para proteger o excesso de corrente, diodos de bloqueio que protegem o sistema de corrente contínua, ou seja, os módulos fotovoltaicos de suas fileiras, da interferência da corrente alternada, então para isso o diodo de bloqueio, e também possui interruptores que permitem o desligamento do painel ou de uma fileira de painéis para tarefas de manutenção. Os painéis fotovoltaicos podem ser ligados em diferentes arranjos e com isso também muda o tipo de inversor que é escolhido. Para sistemas com baixa tensão de entrada, usa-se um tipo de inversor que possui transformador, e esse transformador protege o sistema da corrente alternada da rede. Esse tipo de sistema possui fileiras com menos módulos, mas possui mais fileiras em paralelo. As correntes nesse sistema são maiores, mas as tensões são menores. Eles necessitam de cabeamento mais grosso para evitar perdas energéticas. Os sistemas configurados com alta tensão de entrada usam inversores sem transformador e por isso necessitam de sistemas de proteção de classe 2. Esse sistema, por ter maior tensão, nele existe o risco de choque. Por possuir correntes menores, há menos perdas por efeito Joule e ele não necessita de um cabeamento tão grosso quanto os sistemas de baixa tensão. Este sistema possui fileiras de módulos fotovoltaicos muito longas, e isso traz o problema do sombreamento parcial, ou seja, quando um dos módulos é afetado, toda a fileira passa a produzir muito menos potência do que deveria. O último arranjo citado é o sistema mestre-escravo. Esse sistema é usado em sistemas de maior porte e possui mais de um inversor. Dessa forma, quando a radiação solar é muito grande, todos os inversores trabalham. Quando a radiação solar é mais baixa, os inversores vão sendo desativados até que apenas o inversor chamado mestre, que é o principal, passe a funcionar. Com esse arranjo é mais fácil de chegar ao ponto de máxima potência, tendo maior eficiência de transferência de potência no inversor. E nele também existe o revezamento de forma automática, para que os inversores apresentem uma vida útil similar. Olá, boa tarde. Meu nome é Aline e eu vou falar sobre painéis fotovoltaicos autônomos. Bom, o sistema fotovoltaico autônomo é um sistema utilizado onde não há atendimento de rede elétrica.
e ele é composto por várias placas fotovoltaicas, como a imagem mostra, dispostas uma do lado da outra. E todos esses componentes, né, além das placas, nós vamos encontrar controlador de carga, bateria, inversor e cargas. Além disso, também é importante saber que os painéis fotovoltaicos eles produzem corrente contínua, então é necessário um inversor para transformar em corrente contínua, de corrente contínua para corrente alternada, que os aparelhos que a gente usa geralmente industriais ou até mesmo domésticos, eles precisam receber corrente alternada. O sistema também possui um banco de baterias. Ele vai servir para que o fornecimento de energia seja constante e também que consiga armazenar energia para dias chuvosos ou dias que não tem tanta incidência de radiação solar ou até mesmo à noite, né, para que continue abastecendo energia. Os controladores ou reguladores de carga, eles vão melhorar o rendimento do sistema, aumentar o rendimento e também aumentar a vida útil do equipamento. E para isso, eles vão garantir que não haja nenhum tipo de sobrecarga, que se a tensão limite for ultrapassada, não vai queimar os componentes. E também que não ocorra descarga quando o nível de, por exemplo, radiação solar estiver baixo, em dias chuvosos, ou até mesmo, como eu falei, à noite, a energia que já está armazenada na bateria não retorne, porque ali vai ter um diodozinho para controlar o fluxo, então ela não vai retornar, ela vai continuar armazenada na bateria. As principais formas de controle de carga são os controladores em série, controladores shunt e controladores MPPT. E para saber qual é o mais adequado, é preciso levar em conta a tensão nominal, a corrente do curto-circuito de arranjo e corrente de saída. Bom, e os inversores autônomos, como eu tinha dito antes, os painéis eles produzem corrente contínua. Os inversores eles invertem para a corrente alternada, porque os aparelhos domésticos ou industriais geralmente são alimentados com corrente alternada, por isso precisa ser convertido. E uma das características que é necessárias para o inversor é boa eficiência na conversão elétrica, alta capacidade de sobrecarga, tolerância para flutuações de tensão nas baterias, baixos autoconsumos, proteção contra curto-circuito na saída CA, alta proteção eletromagnética, baixa distorção harmônica e proteção contra surtos. Os tipos mais comuns são inversores de onda quadrada, inversores de onda senoidal modificada e inversores de onda senoidal pura. E os critérios para selecionar geralmente é pela potência, né? Aí tem uma formulazinha da potência que você vai dimensionar para saber qual inversor é mais adequado. Bem, muito obrigada pela atenção de todos e nós utilizamos o livro da Bluesol. Então todo o material que vocês estão vendo aí a gente tirou diretamente dessa empresa que trabalha na produção de placas fotovoltaicas. Muito obrigada e até mais.